dados e conclusões do Laboratório Mobilize Learning, uma comunidade composta por pesquisadores, especialistas e parceiros do ITDP e das fundações de pesquisa. Temos buscado solucionar desafios e soluções por meio da interseção da pesquisa e da prática, forjando juntos uma pesquisa sobre o tema. Se é a primeira vez que você vai falar sobre Mobilize Learning Lab, não se preocupem, nós vamos compartilhar as principais lições do programa e ao longo do ano vocês também compartilhar informações sobre tudo o que aconteceu ao longo do ano na sala de bate-papo. O nosso painel inclui especialistas que falaram sobre a experiência das suas cidades sobre as lentes de equidade, financiamento e resiliência, e vamos também convidar alguns pesquisadores do programa para falar um pouco mais sobre esses temas e também sobre os projetos para o futuro. E todos esses aprendizados vão ser reunidos em um relatório, em um white paper, que será lançado e compartilhado com todos em dezembro. Inclusive, com os aprendizados a partir dos debates que tivemos ao longo do ano. Bem, gostaria então de apresentar os palestrantes de hoje. Vamos começar com breve boas-vindas de Henry Neumark, que é diretor da VRF. Depois passaremos a palavra ao moderador da sessão, Jacob Mason, que é o diretor de pesquisa e impacto do ITDP, que vai e as principais conclusões. E depois vamos passar a palavra ao painel, começando com Bernardo Serra, que é gerente de políticas e mudanças climáticas do ITDP Brasil, que vai falar um pouco sobre a perspectiva do Rio de Janeiro. Seguiremos com Fanuel Calugendo, diretor de desenvolvimento de transporte de Dar es Salaam, e vai falar sobre o sistema BRT da cidade, alguns aspectos ligados ao financiamento, e por fim, Sanjay Kumar Biswal, que é diretor-geral, gerente-geral de operações e manutenção da CRUT da Índia. Também daremos boas-vindas a 4 pesquisadores que interagiram com as cidades e que vão, então, trazer algumas informações e pesquisas a mais, e as pessoas são Willy Mitula, que é especialista em coordenação política e governamental, e outra que realiza pesquisa sobre gênero e acesso, e que é uma professora da Universidade de Durham, no Reino Unido, Ricardo Giesen, que é especialista em transportes, que é diretor do Centro de Excelência BRT Plus, e Dom Dumeda, que analisa a interseção entre serviços e informalidade, e também é professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Gana. Eu acho que eu mencionei todos e espero ter pronunciado os nomes corretamente. E se quiserem agora dar um breve oi para o público, sintam-se à vontade. Olá a todos. Perfeito. Bem, agora tenho muito prazer de dar a palavra a Henry Neumark para a sua. Ivona. Olá a todos. Eu estava vendo aqui os números que já temos 200 participantes aqui, pouco antes de eu tomar a palavra. E, na verdade, é muito interessante isso. Eu sou diretor do VRF, é um grande prazer, na verdade, dar as boas-vindas a todos, em nome da VRF, para essa sessão final do Mobilize Learning Lab 2022-2023. É muito bom ter essa cooperação com o ITDP e, na verdade, é fantástico vê-los todos aqui. Na verdade, é um evento muito internacional hoje e, na verdade, é um tópico muito internacional, a questão do transporte, porque é a espinha dorsal, na verdade, da mobilidade sustentável no mundo todo. Não apenas, e nós temos tido dificuldades, inclusive, com transporte público em áreas rurais. Mas eu não vou falar por muito tempo, eu só queria realmente dizer oi a todos e dizer que estou muito animado com este evento. Temos um painel muito qualificado
E gostaria de dizer também, quer dizer, que estou muito interessado nesse relatório que vai ser publicado. Ouviremos alguns comentários sobre esse relatório durante o evento, mas eu convido todos também a tentar ler o relatório total. Talvez precisem de 1 hora ou 2. É um relatório relativamente curto, mas realmente é muito interessante. Em nome do VRF, quer dizer, além de mim, estamos aqui com Vanessa e Coren também. Talvez vocês já tenham se encontrado com eles em Bogotá e também está aqui, mas talvez esteja na lista de participantes. E com isso, eu concluo minhas boas-vindas e desejo a todos nós um evento muito ah, produtivo. E eu acho que assim posso passar a palavra ao Jacob. Sim, a sessão vai durar 75 minutos, então temos pouco mais de 1 hora à frente, não 2 horas. Então, gostaria de, assim, de passar a palavra ao meu colega Jacob. Muito obrigado, Ivona, muito obrigado, Henrik. Como já foi dito, na verdade, esse é o final, a conclusão de quase 2 anos de trabalho envolvendo várias organizações, VRF, várias cidades, TDB, parceiros, várias organizações. Então, gostaria de agradecer a todos, principalmente a VRF, por todo o apoio de debates, e é um processo de aprendizado que envolve pessoas de várias partes do mundo com várias perspectivas que podem ser muito úteis para melhorar e ampliar o nosso entendimento sobre o transporte público. E também gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, porque, na verdade, é uma conversa, um debate continuado, que não termina aqui. Bem, nós desenvolvemos esse laboratório de pesquisa ou de aprendizagem com o objetivo, quer dizer, principalmente considerando a situação pós-pandemia, que havia um declínio significativo no uso do transporte público e também precisávamos de mais apoio e financiamento para o transporte público coletivo. E em relação a vários outros fatores, mudanças climáticas, déficits, questões de equidade e mudanças na mobilidade, ou seja, vários problemas no período pós-pandemia. E a interseção de todas essas pesquisas nos permitiram entender as coisas de várias perspectivas, com a participação de várias pessoas envolvidas na implementação das ações, para entender o que nós já sabíamos e o que precisávamos explorar ainda mais. E eu gostaria de falar de alguns dos desafios, das soluções que nós identificamos durante esse esforço. E nós consideramos 3 temas para o programa: equidade, financiamento e resiliência. E por meio dessas discussões aprofundadas, nós desenvolvemos esses temas em mais profundidade, e aí fomos a Bogotá, na Colômbia, para aprender mais com a experiência em primeira mão sobre as soluções de transporte, trabalhando com aquelas pessoas que estavam interagindo, lidando com o transporte público no dia a dia, em relação a como promover um transporte mais sustentável e resiliente. E conversamos, por exemplo, aprendemos com eles sobre as boas práticas relacionadas ao apoio do governo ao transporte público por meio da articulação com a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mobilidade, que tem o foco específico em promover a mobilidade e resiliência das cidades. Vimos também o foco em benefícios de gênero por meio do sistema de ônibus La Rolita Pública, que permite a participação das mulheres na força do trabalho dos transportes, e vimos que nessa empresa mais de metade dos motoristas, dos condutores de ônibus eram mulheres, e tinha também uma abordagem integrada para irmos às estações
de transporte público. Isso era muito útil para as mulheres, fazendo parte dessa rede de transporte. Também analisamos soluções climáticas, como a eletrificação dos ônibus e a expansão da rede cicloviária, para permitir, então, e promover uma conectividade de primeira e de última milha e modos de transporte mais limpos. Vimos também uma integração melhorada entre diferentes tipos de transporte, inclusive transporte a pé, bicicletas, transporte motorizado e transporte público, ou seja, um sistema integrado em uma rede mais sustentável. E, por fim, vimos como certas iniciativas de segurança viária e investimentos em infraestrutura para caminhadas e bicicletas podem realmente ajudar a promover um transporte sustentável. Então, agora, talvez seja o caso de passar a palavra de volta a Ivona, que vai mostrar um vídeo para nós sobre esse processo. Ciudad gris del siglo XX para tener las vías y la ciudad y la productividad y el cuidado del siglo XXI. The trip was great. So we had a ride on the BRT this morning, so we were able to see the high capacity stations and passing lanes and the express services. So that was a lot of fun. And then the integration with the cable car. So it's been a good visit. We're learning a lot from Bogota. Everything is simply fantastic. It's wonderful to get to know the city. Mi nombre es Jamie Galindo, conductora de La Rolita. Bienvenidos a Bogotá. Thanks, Ivona. And that video, many elements in O Bogotá. vídeo conseguiu captar todos os elementos lá em Bogotá, a área de priorização da caminhada e do transporte público, resiliência, sustentabilidade. E só um comentário pessoal, o vídeo demonstra que a mudança é possível, isso é muito importante. E para continuar, eu gostaria de concluir então meus comentários para depois ampliar o debate e convidar os panelistas. Também realizamos uma mesa redonda sobre o uso do transporte a pé para destacar a importância dessa forma fundamental de transporte. E estabelecemos vínculos semelhantes com equidade, resiliência e pesquisas e financiamento. A caminhada, como já sabemos, é um modo proeminente de transporte em várias. Nós deveriam aproveitar isso e investir mais numa infraestrutura de transporte a pé para melhorar a vida dos pedestres e fornecendo também um acesso melhorado e aprimorado a diversos serviços, e principalmente serviços de transporte público. E com base nessas mesas redondas, nesses debates e na visita de estudo, chegamos às principais conclusões. E a principal de todas é que o futuro do transporte público tem de ser equitativo, resiliente e bem financiado. É importante lembrar que o transporte público é um serviço público e, assim, precisa de investimento público e fiscalização pública. Todos os tipos de transporte público têm de ser financiados, inclusive o transporte informal. E, com investimento adequado, podemos alcançar um nível de serviço de qualidade para todos, que é a base para um sistema de transporte público estável.
E isso significa também oferecer um leque de opções no âmbito do sistema de transporte público, e todas conectadas. A participação pública e a construção de um sentimento comunitário são essenciais para criar esses sistemas resilientes, sustentáveis e equitativos de transporte público. Ou seja, o sistema pertence às pessoas que usam o próprio sistema. Dados desagregados e digitalização são ferramentas poderosas para que possamos criar, então, esses sistemas. Mas é importante também que os pesquisadores usem essas informações, esses dados, com cuidado. Também descobrimos que as políticas de uso da terra e de ordenamento territorial devem andar de mãos dadas com o planejamento e a política de transportes. O transporte público pode ser a espinha dorsal que conecta. O planejamento está por trás de tudo isso, mas ainda há alguns desafios. Um deles é equilibrar as necessidades de planejamento de curto e longo prazo, o que é algo bastante difícil, mas poderíamos procurar alavancar e promover políticas e conectar o planejamento de transportes e outros bens sociais, como a criação de mais capital social, reforçando a inclusão e equidade em outras áreas da sociedade. Identificar e financiar o transporte público é algo caro, mas intervenções de baixo custo e alto impacto podem nos ajudar a melhorar a conectividade de primeira e de última milha. Precisamos que as cidades planejem ações concretas para promover o transporte público, e eu estou muito animado agora para ouvir as experiências dessas 3 cidades, Rio de Janeiro, Dar es Salaam, sobre como tem abordado os desafios em torno da equidade, do clima, financiamento, e, e ouvir as conclusões deles. E começaremos com o Rio de Janeiro do Brasil, depois Dar es Salaam na Tanzânia e Bhubaneswar na Índia. E assim, gostaria de passar a palavra a Bernardo Serra para que nos conte um pouco o que aconteceu no Rio de Janeiro. Bernardo, a palavra é sua. Obrigado, Jacob. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado também a Ivona e Henrik. É um prazer estar aqui e falar em nome do ITDP, depois de 2 anos e meio trabalhando nessa área de transporte também com a Secretaria de Transporte do Rio, e é muito bom poder falar da nossa experiência ao longo dos últimos 2 anos. É importante lembrar, antes de tudo, que Rio é a segunda maior cidade, milhões de residentes dentro da área dos limites municipais, e também é o coração de uma área metropolitana mais ampla, com mais de 12 milhões de pessoas. E o transporte público é muito importante, porque o centro da cidade atrai 2 milhões de pessoas todos os dias. E como já se disse, o transporte público é a espinha dorsal disso tudo. Temos mais de 40% de todos os deslocamentos diários são feitos em transporte público. Bem, um outro lado da história é que, apesar de muitos investimentos no sistema e na infraestrutura ao longo das últimas décadas, que inclui a construção de 3 corredores de BRT, com mais de 150 quilômetros, ainda assim estávamos já enfrentando um declínio na demanda, mesmo antes da pandemia. O sistema de BRT apresenta os melhores exemplos dos desafios que encontramos. Em 2017, o sistema tinha uma frota de 250 ônibus articulados em operação. Em 2021, quando a cidade realizou uma segunda intervenção no sistema, esse número tinha caído para 120 ônibus apenas. Muitas das outras linhas paralelas comerciais também operam abaixo da sua capacidade, e muitas pessoas não são servidas por nenhuma linha de transporte público da cidade, então muitas pessoas estão desconectadas do transporte público. E isso, na verdade, resultou de uma série de fatores bastante complexos,
O Brasil passou por uma enorme crise política e econômica nesse período, e isso se tornou mais pronunciado com a queda na demanda, e aí o Rio entrou num ciclo vicioso com o aumento dos custos e um declínio no uso de transporte público, e também uma degradação na qualidade dos serviços, e também uma redução da competitividade com outros modos de transporte. Em 2021, a cidade não tinha os instrumentos necessários para abordar e enfrentar esses desafios, principalmente porque os arranjos contratuais em que alguns serviços essenciais eram regidos por verdade, um grupo ou de operadores privados controlava todas as operações do sistema, desde a venda dos bilhetes e coleta e manutenção dos ônibus, ou seja, um pequeno grupo de operadores privados e controlava todo o sistema, e esse mesmo grupo estava envolvido em acusações de corrupção nos anos anteriores. Em 2021, o prefeito Eduardo Paes, ele voltou ao poder, ele tomou posse de novo, ele já havia sido prefeito e ele foi responsável pela implementação do BRT, originalmente, anos atrás, e ele nomeou Cláudia Cecim como executiva para liderar, então, essa operação de intervenção no sistema de... E o que a administração fez foi retomar todos os investimentos em infraestrutura, ou seja, com a reforma de terminais, estações, faixas de BRT e a retomada da construção dos corredores de BRT que haviam sido interrompidos, e houve também uma revisão e uma reforma do sistema de governança do transporte público, e um dos primeiros passos foi, na verdade, a separação da provisão dos serviços e a retirada do controle total desse grupo de operadores privados, e já foram adquiridos muitos outros ônibus, metade já está em operação e os outros entrarão em operação em 2024. Essa melhoria na qualidade dos serviços resultou num aumento na demanda em 50% só no sistema de BRT em poucos meses. Além disso, o município retomou o controle também de outras partes do sistema que estava nas mãos de operadores privados, e isso deu à cidade um acesso melhor aos dados, e o que ajuda a realizar um planejamento mais preciso. E esse novo sistema será implementado ao longo do próximo ano, e também foi realizado um acordo judicial com operadores públicos e representantes públicos que nos permitiram implementar um sistema de subsídios para o sistema de ônibus convencionais, e recuperamos em grande parte as operações, e como resultado disso, podemos garantir que aquelas áreas da cidade que tinham ficado sem cobertura pudessem ser de novo incluídas na cidade, com uma melhoria significativa em acessibilidade e conectividade para toda a cidade. E um dos passos cruciais relacionados a isso foi o processo de digitalização de todos os dados disponíveis na secretaria, e eu posso falar mais sobre isso depois. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre cada um desses
mas porque eu acho que queremos deixar um pouco de tempo no final para o debate, mas eu gostaria só de apresentar, ou seja, quais seriam os próximos passos, o que precisamos implementar ainda. E eu gostaria de destacar 4 pontos neste momento. O primeiro é que temos um sistema existente de subsídios que depende do orçamento público e, portanto, é vulnerável. E, na verdade, depende também das receitas, e a linha de receitas também não é muito clara e previsível. E um dos passos principais para isso é, e é um debate que temos tido em várias cidades do Brasil, é como podemos atrair mais interesse e participação do governo federal, promover o transporte público em nível municipal. Um outro ponto que também está ligado à coordenação e apoio de outros níveis do governo é o desafio de manter a frota renovável ou manter a renovação da frota. Isso é fundamental para manter a melhoria da qualidade dos serviços, e temos agora operadores privados que ainda estão lidando com déficits dos anos anteriores e não têm o capital para promover, realizar investimentos na renovação da frota, e apesar do interesse em lidar com as mudanças climáticas, ainda não há um trabalho sendo realizado para a descarbonização da frota. É algo que precisa ser feito nos próximos anos. Além disso, pontos que eu gostaria de mencionar, o primeiro é que ainda precisamos melhorar a coordenação em nível estadual. Nós somos uma cidade que está no coração de uma área metropolitana e ainda precisamos melhorar nossa coordenação com os serviços metropolitanos, e esse é um corredor fundamental onde precisamos melhorar esse tipo de coordenação, e precisamos também pensar na regulamentação de outros serviços de transporte. Por exemplo, a cidade não tem uma regulamentação para outros serviços da rede e ainda enfrentamos alguns desafios para a regulamentação do paratrânsito, e esse, na verdade, é um desafio substancial, ou seja, criar um sistema único e integrado, uma rede de transportes única integrada para toda a cidade. Bem, e agora eu concluo a minha apresentação e passo a palavra a meus colegas, e depois, durante o debate, podemos entrar em mais detalhes. Muito obrigado. Thank you so much, Bernardo. Really appreciate Obrigado, Bernardo. Eu, na verdade, aprecio muito o trabalho fantástico feito pelo Rio. E agora gostaria de passar a palavra a Fanuel, que é diretor de desenvolvimento de transportes em Dar es Salaam. Muito obrigado, Jacob e Ivona, por organizar esse seminário. Eu sou responsável pela operacionalização do sistema de transporte aqui em Dar es Salaam. Só para dar um pouco de background aqui, um pouco de histórico da nossa cidade, e para contextualizar a minha fala, Dar es Salaam é uma cidade principais metrópoles da África e, na verdade, uma grande cidade da Tanzânia. Mais de 10% da população da Tanzânia vive em Dar es Salaam. E se considerarmos o transporte público, grande parte do transporte público é dominado pelo transporte informal, ou que chamamos de paratrânsito, e como um micro-ônibus e também outros tipos de veículos que são usados para o transporte público. E a parcela da população que depende do transporte público é muito alta, mas, na verdade, é
vertentes que dependem do transporte público. E o governo, há muito tempo, tem investido na infraestrutura rodoviária para veículos e não tanto no transporte público. E pensarmos na oferta e na procura, não há um equilíbrio. E isso levou a muito congestionamento nas vias públicas e um aumento das emissões também. E muitos dos ônibus que temos são importados do Japão e são ônibus movidos a motor a combustão. E a situação geral não é muito positiva. E no passado, nós tínhamos uma empresa que era administrada pelos britânicos, mas após a independência, essa empresa ela passou ao governo do governo e, devido à rápida urbanização da população, essa empresa não foi capaz de atender às necessidades da população. E, então, como o governo não era capaz de prover as necessidades de transporte da população, aí o setor privado começou a atuar também nesse setor. Em 2005, o sistema foi complementado também por veículos de 2 ou 3 rodas. E então as autoridades começaram a ter que pensar em qual seria a melhor solução para isso. E uma das soluções foi a introdução de um sistema de BRT, e esse planejamento começou em 2005. Realizamos uma série de estudos. Alguns anos depois, o projeto foi implementado. E no âmbito desse planejamento, nós tínhamos a intenção de ter um tronco dedicado, exclusivo de BRT, com faixas exclusivas. E estamos finalizando a construção de uma parte dessa rede que já está em operação. E temos já 2 corretores em operação ou em fase de finalização, e no ano que vem começaremos a construção de outro corredor de 27 quilômetros. E nossa ambição com a construção desse novo corredor é que seja concluída a construção em 2026. Com as operações atuais, nós temos já 210 ônibus circulando, mas acreditamos que para atingirmos a operação plena com a frota completa, podemos, então, aumentar significativamente o número de passageiros por dia. E é importante falar, então, também sobre como planejamos a nossa rede novo e o nosso sistema. É importante que o sistema seja inclusivo, que considere as necessidades de todas as pessoas, e um sistema que possa ser usado por qualquer um, que seja acessível. E temos que considerar também questões de gênero. Eu sei que nós já estamos realizando alguns estudos sobre isso, para saber quais são os problemas de gênero no sistema, e temos informações que não são muito positivas, principalmente no transporte informal, e queremos melhorar isso no sistema de BRT. Mas sabemos, por exemplo, que em várias partes do mundo o sistema de BRT é um sistema aberto. E queremos facilitar o acesso e o uso dos passageiros. Mas para realizar aquela conectividade de primeira e de última linha, temos que considerar, então, maneiras alternativas de operar o sistema. E é importante também conectar
o sistema que temos na cidade, os modos de transporte, principalmente os veículos de 2 e 3 rodas, e isso facilitaria o transporte e o movimento dos passageiros desde sua casa até as estações e depois poderem chegar ao trabalho e à escola. E como já dissemos, o desafio tem muito a ver com o financiamento e o governo tem feito grandes esforços para, por meio de empréstimos e outras operações de financiamento, e também atraindo financiamento privado e também tentando usar parte da receita das tarifas para financiar as operações. Quando pensamos no apoio operacional, é um grande desafio e temos muita experiência em relação ao financiamento e operação, mas sabemos que à medida que expandirmos nossa rede, teremos de aumentar nossos esforços também. E estamos tentando identificar novas fontes de receita que não sejam simplesmente as receitas das tarifas para apoiar nossas operações. Uma dessas opções seria como usar o TOD como motor para apoiar a operação do BRT. Estamos revendo a estratégia que usamos para ver onde podemos desenvolver, por exemplo, as áreas em torno das estações, atraindo novas empresas e órgãos públicos para aumentar, então, as receitas do nosso sistema. E sabemos que não tem tanto espaço assim para aumentar as tarifas. Eu só gostaria de pedir que concluísse, porque temos pouco tempo. Sim. E é isso que estamos tentando fazer. Pensando no futuro, sabemos que a gestão do transporte público é algo complexo e estamos tentando estabelecer uma nova legislação com foco na mobilidade e criando também um marco legal e as instituições para que possam gerir, então, o sistema de transporte não apenas em Dar es Salaam, mas também em outras cidades que estão crescendo. E esse trabalho tem de ser coordenado e articulado para que possamos atingir nossos objetivos em todas essas áreas. Eu vou concluir por agora e depois estou aqui à disposição para esclarecimento, se alguém precisar. Obrigado. E agora gostaria de passar a palavra a Sanjay para que fale um pouco de Bhubaneswara. Espero que consigam me ouvir. Muito obrigado, Jacob. Eu gostaria de começar agradecendo o ITDP por nos dar essa menção honrosa de transporte público esse ano, em 2023. E quando nós assumimos o transporte público aqui na região de Orissa, na Índia, o transporte público estava totalmente desorganizado e também não era acessível economicamente devido a decisões errôneas tomadas anteriormente. E as operações
na verdade, começaram em 2018 com 150 ônibus, e a operação foi um grande desafio, porque aquele sistema era gerenciado por operadores privados e grande parte das tarifas eram subsidiadas pelo governo, e para que pudéssemos oferecer um transporte eficiente, a partir de 2018, tivemos que aumentar o número de ônibus, e durante aquela fase inicial tivemos muita dificuldade, e a maior parte dos ônibus tinham, inclusive, algumas dificuldades, e em 2019, o número de usuários do sistema chegou a 100 mil, que é um lakh na Índia, né? O número lakh significa 100 mil. Houve um aumento significativo do número de usuários, e, na verdade, o governo teve um papel fundamental, e nossa cooperação também, para promover o aumento do número de usuários. Inclusive, durante a pandemia, o sistema de transporte teve uma participação muito importante com a distribuição de vários bens de primeira necessidade à população. E esse serviço foi muito apreciado por todas as pessoas no nosso estado, principalmente os usuários pendulares do sistema de transporte. E, como resultado, nós aumentamos o número de ônibus. Agora já temos mais de 400 ônibus em operação, e introduzimos no ano passado 50 ônibus elétricos também, que são de tecnologia muito avançadas. Agora temos um sistema bem mais avançado no estado. Temos várias cidades com população acima de 1 milhão, numa área bastante limitada. E considerando o aumento da frota, começamos a também tentar promover uma maior inclusão de gênero na nossa frota, e aumentamos o número de mulheres condutoras para mais de 40%. Nesse sistema que nós introduzimos na nossa frota de ônibus, as mulheres se sentem valorizadas e uma parte importante do sistema. E elas, na verdade, não são chamadas nem de condutoras, são chamadas de guias ou de orientadoras de transporte, e isso aumentou muito a sua participação. E agora temos também um projeto de expandir nossa frota com outros 200 ônibus adquiridos pelo governo, 200 ônibus elétricos adquiridos pelo governo, e isso vai acontecer ao longo dos próximos 6 meses. E agora também estamos lançando um programa que vai introduzir um sistema de capitãs, ou seja, as mulheres que serão as condutoras dos ônibus elétricos. E isso vai ser feito em colaboração com o setor privado, com, na verdade, os fabricantes desses veículos.
E um novo título que daremos, então, às condutoras dos ônibus elétricos será o título de capitães. E como estamos todos falando da sustentabilidade do sistema, o sistema, na verdade, depende do governo e de subsídios para poder operar. Mas aqui, na CRUT, nós temos o interesse em criar um sistema acessível para os usuários, e os subsídios que eram oferecidos pelo governo em 2018, na fase inicial da nossa operação, era de, na verdade, era 3 vezes superior ao que nós temos agora, ou seja, conseguimos reduzir os subsídios. E nós conseguimos aumentar o número de usuários significativamente, mais de 400 mil usuários. E, inclusive, agora com a chegada dos ônibus elétricos. E temos também o uso de veículos de 2 e 3 rodas para conectividade de primeira e de última milha. E nós participamos também no Congresso Smart City em Barcelona, e, na verdade, decidimos, em vez de simplesmente aumentar o número de rickshaws para a nossa frota, nós pensamos em soluções alternativas também. E vamos usar os serviços existentes para a conectividade de última milha. Ou seja, isso tudo, na verdade, vai ser gerenciado pelo nosso app. E já começamos também a promover os nossos centros de gestão de transporte, e com o aumento da nossa frota de ônibus elétricos, nós pretendemos no futuro substituir todos os ônibus movidos a diesel por ônibus elétricos. E nosso objetivo é que toda a frota seja de ônibus elétricos. E é isso que pretendemos fazer aqui na CRUT, na capital, aqui em Bhubaneswar, em Orissa, na Índia. Bem, muito obrigado, Sanjay. Na verdade, o que você falou é muito interessante. Muito obrigado aos 3 panelistas até agora. Então, para a próxima parte do nosso debate, eu gostaria de passar, então, a palavra a alguns dos nossos pesquisadores para que façam algumas perguntas às 3 cidades. E eu acho que a primeira dessa pesquisadora é o Winnie Matula, que vai falar em mais profundidade sobre alguns dos desafios relacionados aos 3 pontos principais do nosso programa: equidade, financiamento e resiliência. Muito obrigada. E muito obrigado a todos os apresentadores, foi muito interessante. Bem, quando pensamos em transporte público, muito tem a ver com equidade. E um ponto fundamental é uma pergunta: como garantir a coordenação efetiva entre vários níveis de governo para que possamos atingir o que queremos? Por exemplo, no Brasil, em várias partes também estão falando sobre subsídios e renovação da frota, mas isso nunca é suficiente, ou seja, isso pode ser financiado pelo governo, e temos de nos perguntar como ir além da necessidade de orçamento público e que tipo de governança
seria ideal para que possamos, então, cobrir essa lacuna de financiamento. Seria interessante ouvir um pouco mais sobre isso, porque isso, na verdade, é muito mais do que simplesmente uma governança em vários níveis. Eu acho que temos de ir além disso e gostaríamos de ouvir, do ponto de vista bem prático de vocês, o que vocês estão fazendo em relação ao financiamento e atrair outras fontes de financiamento. Se pensarmos, então, nos sistemas alimentadores do BRT, quais são esses sistemas e qual é a coordenação com esses outros sistemas que alimentam o tronco principal do BRT? E como vocês coordenam esses diferentes modos de transporte? Bem, quando pensamos no sistema de transporte informal, já estão lá, então temos que pensar em como coordenar o trabalho deles. Sim, obrigado, Winnie. Eu gostaria de passar a palavra a quem quiser responder, um dos nossos 3 panelistas. Não sei se você quer começar. Manuel? Sim, muito obrigado, Jacob, muito obrigado também ao Winnie pela pergunta. Bem, quando falamos em governança, a governança é algo fundamental para o sistema de transporte e envolve vários atores e vários interesses. Se nós olharmos do nosso ponto de vista, nós temos várias partes interessadas, mas, na verdade, não apenas na cidade, temos de considerar também os aspectos além da cidade. Inicialmente, o que precisa ser feito é estabelecer um mandato claro com poderes legais, ou seja, temos que ter mandatos claros para saber quem fará o quê em relação ao transporte público. Se houver, por exemplo, uma agência reguladora, esses reguladores têm que saber exatamente o que devem fazer. Se alguém estiver responsável pela organização do transporte público na cidade, tem de pensar também no desenvolvimento, ou seja, não apenas na operação. Temos de pensar no planejamento, na implementação, no monitoramento, na fiscalização, etc. Então, esse é um ponto fundamental, estabelecer regras e mandatos claros. Em seguida, temos que pensar no planejamento e na prontidão do sistema de transporte. Porque temos de considerar as necessidades públicas e o que o governo está fornecendo. Se uma outra entidade for assumir a responsabilidade pelos serviços, talvez não funcione bem se não houver essas informações. É importante se perguntar também quem é responsável pelo transporte público, será o governo municipal ou outra esfera de governo. E geralmente são questões mais do governo local, mas temos que considerar arranjos institucionais que considerem outros atores também, e é importante que esse sistema seja eficiente e que as responsabilidades sejam compartilhadas entre os diferentes atores. Então, para mim, é importante também considerar o sistema de transporte paralelo ou informal, garantindo que todos os atores, todas as estruturas formais e informais sejam convidadas para o debate e participem da solução, e que todos saibam o que cada um está fazendo. Por que precisaremos apoiar uns aos outros? Porque, na verdade, o BRT não vai chegar à última milha, mas talvez o paratrânsito ou o sistema informal possa fazer isso. E o mais importante é o engajamento de todos os atores do setor de transporte para, então, que possamos ter uma coordenação efetiva dessas necessidades. Muito obrigado, Fanuel. Temos tempo para mais uma pessoa responder, então,
aqui a essa pergunta, e eu vou ter que ser um pouco mais rígido aqui com os comentários para que possamos ter a participação de todos. Mais alguém, Sanjay ou Bernardo, um dos dois quer dizer alguma coisa? Se não, podemos passar adiante. Bernardo, sim, pode falar. Sim, rapidamente, eu só gostaria de dizer, o principal ponto que o Fanuel falou é que temos uma questão de regulamentação, ou seja, se tivermos contratos em que o operador só for remunerado pelas tarifas e estiverem competindo pelas tarifas, não teremos essa integração entre diferentes modos, mesmo se tivermos capacidade de planejamento e capacidade de monitoramento das operações. Então, é importante colocar todos os atores, todos os operadores, garantir que todos sigam as mesmas regras e que haja um programa claro de remuneração que não gere incentivos para a concorrência, mas sim para a integração. E para isso é importante ter um controle mais centralizado e também ter um programa de remuneração bastante claro que vá na direção certa. Bem, muito obrigado. Então, responsabilidades claras e também clareza sobre quem controla as receitas, se será o governo, os operadores. Acho que são dois pontos muito interessantes. E agora eu gostaria de passar a palavra a Gina Porter para a próxima pergunta. Se você puder dirigir a sua pergunta a uma das três cidades, eu agradeceria. Bem, muito obrigado. Os estudos são realmente fascinantes, mas eu gostaria de voltar à Índia, ao Sanjay, porque o debate sobre as mulheres condutoras, na verdade, me interessou muito. E eu vi, por exemplo, a dificuldade que a cidade do Cabo teve para reter as mulheres condutoras. E eu gostaria de saber como você teve essa ideia e qual é a visão por trás dessa inclusão maior de mulheres como condutoras e qual foi a reação delas e como foi o processo de seleção e recrutamento. Eu teria interesse em saber isso. Bem, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando das mulheres condutoras. Elas não são condutoras, elas são capitãs. E com essa ideia, na verdade, foi durante quando estávamos falando dos rickshaws durante e depois da pandemia, e na verdade, nós tentamos passar essa mensagem positiva das mulheres atrás do volante. E sim, nós conseguimos a ajuda de outros parceiros e nós conseguimos atrair essas mulheres e a maior parte das mulheres no início se sentiam um pouco à vontade, inclusive com a ideia de conduzir um rickshaw nas cidades, mas por um pouco de tempo elas não se ajustaram muito bem àquela nova situação, ou seja, a ideia de conduzir rickshaws, mas elas tinham um pouco de dificuldade em estar no mesmo local concorrendo com condutores homens. Mas nós tentamos dar-lhes mais confiança para que pudessem fazer isso. Mas
Na verdade, isso tudo mudou. Agora, vemos uma grande diversidade, uma diversidade muito grande entre os condutores e, e isso nos levou à ideia de ampliar, então, esse programa, que seria inicialmente para que as mulheres pudessem conduzir os rickshaws, aqueles veículos de 3 rodas, e que passassem, então, a conduzir os ônibus também. E, então, elas foram levadas no Instituto de Transporte para que pudessem ser, então, treinadas e capacitadas nisso, e então, receberam sua licença de condução, sua carteira de motorista de ônibus desse instituto. E agora temos um grande número de mulheres condutoras que estão capacitadas para conduzir os ônibus elétricos. E após a introdução desses novos ônibus que serão adquiridos nos próximos meses, teremos cada vez mais mulheres conduzindo esses ônibus elétricos. Sim, muito obrigado, Sanjay. Isso realmente é muito interessante. Eu acho que a ideia de ter as mulheres conduzindo os ônibus elétricos, na verdade, foi um progresso interessante a partir das mulheres conduzindo os rickshaws. Bem, temos pouco tempo, então gostaria de passar ao nosso próximo especialista aqui, Ricardo Kissen, para a sua pergunta, e, por favor, dirija a pergunta a alguém. Bem, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar ao Bernardo que falasse um pouco mais sobre como o sistema está oferecendo o serviço aos usuários, se o nível de qualidade é bom e se há um monitoramento disso. E como vocês garantem que os usuários estão usando o transporte público simplesmente porque não tem outra opção? Eu acho que isso é muito importante para qualquer sistema, ou seja, saber se os usuários estão escolhendo o transporte público ou simplesmente estão usando porque não tem outra opção. E a outra pergunta é como a cidade do Rio está fazendo a manutenção da infraestrutura, porque você falou da reforma das estações e das faixas, mas como isso ocorre no dia a dia, essa manutenção diária? Obrigado, Ricardo. Então, o primeiro ponto é que, na verdade, precisávamos modernizar e digitalizar todos os dados que tínhamos na cidade para que pudéssemos melhorar o sistema de transporte. E começamos a trabalhar nisso em 2021 e não tínhamos as paradas de ônibus mapeadas na cidade e precisamos de uns 6 meses para fazer esse mapeamento com uma pequena equipe do governo municipal. E isso foi uma medida estratégica para termos os dados e para que pudéssemos, ou seja, a digitalização dos dados era fundamental para que pudéssemos monitorar o sistema. E esse foi um dos primeiros grandes desafios que tivemos que enfrentar, ou seja, saber onde estava o problema. Nós sabíamos que muitos dos bairros não tinham nenhum sistema de transporte, mas não sabíamos ou quais seriam nossas prioridades. Então, o primeiro esforço foi digitalizar todos os dados e criar maneiras de monitorar o uso em tempo real. E uma vez feita essa digitalização, podemos olhar, graças ao GPS, e ver como estavam funcionando as operações. E um dos nossos casos de sucesso
relacionado ao BRT é porque o BRT, na verdade, oferecia a qualidade que as pessoas perderam durante a pandemia. Era um sistema que funcionava muito bem antes da pandemia, vinha observando um declínio, mas era a espinha dorsal de todo o transporte da cidade, mas foi abandonado pela administração anterior, que não enfrentou os desafios de manter a operação. E um grande problema estava ligado à governança e à remuneração do sistema, que era simplesmente baseada nas tarifas. E o que estamos fazendo agora é analisar como subsidiar o sistema, mas também termos operadores privados para participar, ou seja, o sistema futuro de remuneração do BRT não vai se basear na coleta de tarifas, mas sim nos quilômetros percorridos e no nível de serviços a serem oferecidos, e não simplesmente no que conseguirem coletar dos usuários. Em relação à manutenção, ainda é um problema para nós aqui no Rio. Temos a administração municipal que está nos ajudando a manter as estações, e isso nos ajuda a pensar também sobre como ter regras bem claras para a participação de operadores privados e como podem participar nesses custos de manutenção. Bem, muito obrigado, Bernardo. Então, pelo que eu entendi, você falou sobre ter fontes claras de recursos ou de financiamento para as operações e a manutenção. Eu gostaria de passar a palavra agora ao último pesquisador, Gift Dumeda, e a palavra é sua. Se você puder direcionar a palavra a um dos panelistas especificamente, eu agradeço. Bem, muito obrigado, Jacob. E eu gostaria de fazer a minha pergunta a Fanuel, da Tanzânia. Nós todos sabemos que o transporte público desempenha um papel fundamental no acesso das pessoas a uma série de serviços e comodidades, mas também sabemos que há muitas barreiras para isso, barreiras físicas, financeiras e outros tipos de barreiras, principalmente quando pensamos no continente africano. Muitas vezes isso está ligado a diferenças em acesso. O acesso é muito desigual e muitas vezes é a capacidade das pessoas de pagar pelas tarifas, questões sociais também, por exemplo, uma mãe ou uma pessoa cuidadora, ou questões ambientais também, e esses aspectos podem ter um impacto na maneira como as pessoas têm acesso ao sistema de transporte público. E muitas questões já foram levantadas sobre a integração e a promoção e o uso de tecnologias no sistema de transporte público. E a minha pergunta é: quais ações podem ser tomadas para promover um acesso equitativo? E qual o papel da tecnologia no transporte público em relação a essa promoção da equidade? Obrigado, Gift, pela ótima pergunta relacionada a isso. Sim, como eu disse antes no início, quando projetamos o nosso sistema, nós pensamos muito na inclusão de diferentes grupos, e para garantir que essa questão da equidade e da acessibilidade seja considerada, precisamos pensar em quanto as pessoas conseguem pagar e também garantir que as tarifas sejam acessíveis para todos os grupos. Uma coisa que nós não decidimos como agência, isso não é o que nós podemos decidir sozinhos, mas que temos que pensar. Sabemos que diferentes grupos têm de ser tratados de maneira diferente, principalmente, por exemplo, os estudantes. Sabemos que no horário de pico há uma demanda muito maior
E aí nós criamos um sistema em que temos ônibus exclusivos para estudantes nos horários de pico, para garantir que quer dizer, a ideia é fornecer esses serviços adicionais para garantir que os estudantes consigam chegar à escola no horário certo. Para os outros grupos, nós criamos também mecanismos em algumas estações ou nos terminais maiores para criar sistemas de embarque preferencial para certos grupos que precisam de atenção especial, para que não tenham que ficar na fila ou que não passem pelo tumulto. Então, estamos tentando garantir que todos tenham um tratamento conforme as suas necessidades. Mas, considerando as outras áreas, por exemplo, como a conectividade de última milha, estamos tentando promover também o uso, por exemplo, de veículos de 3 rodas, para que possam oferecer uma conectividade de última milha como uma boa opção para que os passageiros que vivem longe das estações, para que possam chegar às estações de BRT. Essas são algumas das ações que estamos promovendo para garantir que todos possam ter acesso ao sistema. Mas temos também muitas pessoas trabalhando nas estações para tomar conta especificamente das pessoas que enfrentam desafios maiores, para que possam subir nos ônibus, possam circular na estação e que sejam orientadas da melhor maneira possível. E a ideia é isso, nós consideramos todos os nossos usuários no planejamento. Muito obrigado, Fanuel. Então, eu gostaria de dar agora, estamos concluindo o nosso webinar, eu gostaria de pedir aos 3 panelistas que digam em pouquíssimas palavras o que eles veem como os próximos passos. Realmente muito breve, só uma frase ou 2, por favor. O que seria o mais importante para o futuro? Você pode começar, Sanjay, só umas 2 frases sobre quais são os próximos passos. Muito obrigado, Jacob. Bem, com base na nossa experiência com a operação de ônibus nessas áreas urbanas, nós queremos criar um sistema que seja acessível, confiável e disponível para todos. Esse é o nosso slogan. E queremos criar um sistema sustentável. E isso vai garantir a sobrevivência do sistema de transporte. E com a introdução dos ônibus elétricos e das condutoras, das capitãs mulheres, nós queremos expandir nossos serviços para outras partes do estado e outros municípios maiores do estado de Orissa. Estamos no processo de expansão e eu acho que com esses esforços poderemos oferecer um sistema sustentável para todos os usuários. Obrigado, Sanjay. Então, acessível, confiável e sustentável, com preocupações de gênero. Bernardo, a palavra é sua. Obrigado, Jacob. Eu acho que eu vou terminar dizendo que os serviços públicos essenciais não podem se submeter a programas de remuneração privados. É isso que estamos tentando fazer aqui no Brasil desde a pandemia. Isso exige uma coordenação e a participação de diferentes níveis de governo para criar, então, linhas de receita exclusivas para a manutenção do sistema. Sim. Ter financiamento exclusivo ou dedicado do governo para o sistema de transporte e não contar simplesmente com a receita das tarifas. Obrigado. Então, Fanuel, a palavra final é sua.
Para mim, o que eu diria é que a parceria entre o setor público e o setor privado é fundamental e precisamos também pensar bem no sistema de financiamento. E isso tem a ver com a estrutura do centro operacional, ou seja, temos de pensar no sistema como um todo. E essa é a área central que nós pretendemos analisar. Criar mecanismos de financiamento inovadores que não pense somente em certos aspectos do sistema, mas também o sistema como um todo. Sim, ou seja, o setor privado tem que participar, mas o foco tem que ser as operações. Bem, muito obrigado aos panelistas e gostaria de lembrar também que houve muitos comentários muito interessantes aqui no chat e muitas perguntas muito interessantes. Talvez uma última pergunta que não foi mencionada aqui, mas só para as pessoas refletirem, seria a relação entre os usuários de veículos particulares e os serviços oferecidos, por exemplo, como estacionamento e licenças, etc. Mas isso poderia ser para um debate futuro. Bem, muito obrigada, na verdade, pelo debate. Eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo que passaram conosco, panelistas, pesquisadores e o público, naturalmente. Muito obrigada, especialmente a Bernardo, Sanjay, Fanuel, Jacob, Winnie, Gina, Ricardo e Gift, e em breve disponibilizaremos não só o relatório, o white paper, mas também as gravações, e nós anotamos todos os comentários. Isso vai nos ajudar também a planejar os futuros webinários e documentos de boas práticas. Gostaria de agradecer os organizadores VRF e espero revê-los em breve. Até logo a todos. Thank you so much. Bye-bye. Obrigada também, Ivona, por organizar. Sim, em nome da VRF, gostaria de agradecer o ITDP pela sua cooperação nesse projeto Mobilize Learning Lab, e gostaria de agradecer toda a minha equipe também, que tem trabalhado muito nesse projeto desde o início de 2023, e foi uma jornada fantástica. E muito obrigado a todos por contribuírem e espero revê-los em breve. Great. Thank you so much, everyone. We'll definitely follow up and keep everyone in the loop. Take care, everyone. Good to see Sim, you. vamos manter todos informados. Até logo a todos. Muito obrigado.